Meus irmãos de Jesus, nossas cordiais saudações, que possamos extrair durante esse trabalho os melhores elementos para a nossa paz, para a nossa serenidade, os bálsamos para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, esclarecimentos para as decisões a serem tomadas. Antes de efetivamente começar os nossos comentários sobre o tema causas do temor da morte, vamos ler no livro Agenda Cristã, da autoria do Espírito André Luiz, o item 15, que traz o título Lucrará fazendo assim. Reconforte o desesperado, você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído, você ignora onde seus pés tropeçarão. Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que nos suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Senhor Jesus, subordinados a Deus, o nosso Criador, rogamos as tuas bênçãos e dos amigos espirituais para o nosso encontro desta noite, que consigamos, unidos, expressar, trazer até nós o pensamento de Kardec sobre esse magno tema. Que a tua luz, portanto, permaneça conosco. Assim seja. Meus irmãos, a vida é um tesouro que nós desfrutamos enquanto estamos aqui. Pelas suas nuances, pelas suas surpresas, pelas suas circunstâncias. Realmente é um espetáculo que a vida, ela em si mesma, se constitui. Chega um momento nas nossas vidas, mais cedo, ou mais tarde, conforme o planejamento reencarnatório de cada um, isso falando de um modo geral dos encarnados, que a morte haverá de visitar a criatura, o desencarne fatal e inevitável. E para alguns constitui uma surpresa, para alguns trata-se de um tema, de um momento que eles nunca imaginaram, nunca refletiram sobre o que significa a morte, se havia necessidade de uma preparação, se havia necessidade de, por outros meios, se preparar para a morte, se existe uma chave, um abre sésamo para que nos propicie um despedir tranquilo, suave, sem sofrimento. Portanto, se nós observarmos, a morte, através dos tempos, a história, a filosofia, é um tema constante. Os filósofos de Platão, até o filósofo recente dos nossos dias, se debruçou sobre o problema morte. Mas Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele nos traz o tema
causas do temor da morte. Observamos aí que Kardec se prende a um lado mais pragmático, mais um lado prático de nós encararmos a morte. O que ela pode ser útil? O que ela pode nos beneficiar? Qual o porquê? Quais as razões? Como nós podemos nos libertar da morte? Tudo nesse item, nesse capítulo, ele toca, ele vai se debruçar, ele vai falar a respeito. E nesse tópico logo inicial, as causas do temor da morte, ele vai dizer que a criatura nasce com um sentimento inato da morte. Desde selvagem, né? Desde os primórdios, ele tem esse sentimento inato que nasce com ele da morte. E juntamente com ele, a intuição, onde a morte não é o fim, não é a última fase da existência. E ela é mais forte que o sentimento do nada. E que ele coloca em evidência que uma das grandes causas do temor da morte é o grande amor às coisas terrenas, né? E o temor, e as criaturas que se encontram temerosas da morte mesmo. Mas logo em seguida, ele traz uma indagação, que é muito fundamental. Por que se tem temor da morte? E ele nos diz que o temor da morte é feito da sabedoria da providência. Ou seja, ele decorre da sabedoria divina, do Criador, que nos colocou no nosso caminho esse temor e que tem como consequência o instinto de conservação comum a todos os viventes, né? O instinto de conservação, que uma chama que estivesse colocada aqui de frente a nós colocássemos ela de repente, no automatismo, nós recuamos com a mão. É um sinal, um instinto de conservação. Então, de forma que esse instinto de conservação é necessário enquanto a alma, a criatura, não está suficientemente esclarecida sobre as condições da vida. E, ao mesmo tempo, é um contrapeso à tendência de deixar prematuramente a vida e, consequentemente, negligenciar o trabalho que, claro, que está aí colocado para servir ao progresso humano. E é interessante assinalar que o medo da morte diminui à proporção que o homem compreende a vida futura. Esclarecida a sua missão, ele aguarda o fim com calma, resignado e mansamente. Assim, esse medo da morte, ela, se nos concentrarmos no pensamento e não no corpo, mas na alma, fonte da vida, ser real e tudo sobrevivente, lastimaremos menos a perda do corpo, antes fontes de misérias e dores. Portanto, quando o homem compreende a sua vida futura, ele dá menos valor ao presente e entende o futuro que deve ser modificado no presente. Ele não negligencia o presente. Portanto, ele vai reprisar no temor da morte que decorre da noção insuficiente da vida futura, ao lado da necessidade de viver e do receio da destruição total que o atemoriza, né? Igualmente, o temor da morte é o estímulo secreto, é o anseio pela sobrevivência, ainda que velado de alguma incerteza. Esse temor, naturalmente, decresce à proporção que a certeza aumenta e desaparece quando esta é completa. Mas Allan Kardec vai além quando diz que esse temor da morte é entretecido, prolongado por causas humanas. Essa afeição que se insinua
que se acena com a vida futura, é, que, que poderia satisfazer as inteligências pouco desenvolvidas, mas que não conseguiria satisfazer a razão esclarecida dos pensadores refletidos. E apresentam-se verdades absolutas que se chocam com os princípios da lógica e os dados positivos da ciência. E como é que se vai acertar? É que elas não são verdades. A vida futura para essas criaturas, esses pensadores refletidos, eles uma ideia vaga, antes uma probabilidade do que a certeza absoluta. E ainda mais para eles e para criaturas em geral, é um enigma a alma. A alma não lhes parece uma realidade efetiva, mas uma abstração que não tem realidade, que não tem representante no mundo real. E Allan Kardec vai mais além quando ele diz que esse temor à morte poderia se explicar pelo apego às coisas terrenas, e nessa mesma linha, a educação que se ministra desde a infância para as criaturas, com aquelas ideias que eram aceitáveis na Idade Média para criaturas que estavam assim, nos primórdios, né, de adquirir a razão, de ser donos do seu destino. Essas ideias que seriam aceitas pelas criaturas no decorrer da sua vida, quando ainda não tem a posse da razão, da maturidade, e que são essas ideias de inferno, purgatório e dos eleitos, né? Então, essas expressões que, não dependendo da felicidade do trabalho progressivo na Terra, eles encontram facilidade de adquirir essa felicidade por meio de algumas práticas exteriores e a possibilidade até de comprar dinheiro, sem regeneração do caráter e costumes. Eles dão aos gozos do mundo o melhor valor, inútil assim imporem-se sacrifícios a si próprios. E essas ocasiões do desencarne, a lamentação da vida, da perda terrestre, e temer a passagem a passagem da terra ao céu, com cerimônias lúgubres, mais próprias a infundirem terror do que a provocarem a esperança, e a morte sempre apresentada como um aspecto repelente e nunca como sono de transição, mostra o corpo hediondo e descarnado, não simboliza a alma desembaraçando-se radiosa dos grilhões terrestres alçando o seu grande voo, né? De forma que estas colocações, essa educação que se incute, ela traz essas figuras, né? Traz essas criações lamentáveis. Existem estudos acreditando aquelas figuras de anjos demoníacos que têm até aquarelas, tem livros, né, no século XVII, XVIII, tem uma criatura que se notabilizou pela feitura, pela confecção desses espíritos endurecidos. Portanto, é natural que as criaturas educadas dessa forma, do inferno, que a criatura não estará destinada, que a criatura estará destinada à eternidade, que tem eternidade para se resgatar, coisas absurdas. E Allan Kardec diz que a própria igreja põe entre umas e outras uma barreira insuperável. Olha o que ele diz aqui: declarando rotas todas as relações, impossível qualquer comunicação entre essas divisões que se fazem. Fica evidente aí, portanto, que uma das grandes causas do temor, da morte, são as ideias entretecidas,
disseminadas por outras crenças, de que, ao desencarnarmos, nós iremos para o inferno ou o céu, quando essas ideias não resistem ao menor contestação, ao menor crítica. Né? E Allan Kardec, nesse livro, ele vai, ainda que não se refira a uma crença determinada, ele derrui, ele contesta com lógica, com fundamentos, todas essas colocações. De forma, meus caros irmãos, há que se ter paciência para esperar e coragem para suportar as fadigas transitórias, né? Fadigas transitórias. E que a vida terrestre nós sabemos que com essas aceno da vida futura, a vida terrestre não é o final. Após ela, a oportunidade de reencontro, reatar as relações que tivermos na Terra, e que o nosso trabalho atual não é só um fruto, né? Como crescer, ele vai prosseguir, e nós teremos condição de engrandecer incessantemente e inteligência e perfeição. E tem um detalhe dessa perspectiva da vida futura, que a solidariedade entre mortos e vivos faz compreender ao homem o que deve existir na Terra. Igualmente, se existe uma solidariedade entre mortos e vivos, a caridade e a fraternidade têm um fim e uma razão de ser no presente e no futuro. Isso que nos ensina a doutrina de amor e de verdade através dos seus livros. Kardec nos traz também como é que se faz, né, para libertar-se da morte. Ele comenta, ele narra isso aqui. Encará-la sob o seu verdadeiro ponto de vista. E qual é esse ponto de vista, segundo Kardec? É ter, segundo as palavras dele, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, o que denota da parte do espírito encarnado um tal ou qual desenvolvimento e aptidão para desprender-se da matéria. Ou seja, libertar-se da morte significa que o indivíduo, pelo pensamento, antecipar esse momento e já colocar-se no mundo espiritual, ainda que em pensamento, ainda fazendo uma ideia dele tão exata quanto possível, e que deve denotar o indivíduo que procura essa resposta, que procura libertar-se da morte, que esse desenvolvimento vai requerer uma aptidão para desprender-se da matéria que pode ser exercitada e pode ser conseguida. Uma vida morejada, uma vida equilibrada, de compreender que nós somos usufrutuários das coisas do mundo, que nós somos transeuntes, que mais cedo ou mais tarde nós teremos que nos afastar desse campo de lutas. E tudo isso vai visitá-lo com uma nova perspectiva, com um novo alento para o amanhã e para o futuro. E ao caso contrário, o homem apegando-se às aparências, o homem não distingue a vida além do corpo, embora esteja a alma na vida real. Quando ele vê o corpo privado de vida, a seus olhos tudo está perdido, ele se desespera. Né? Assim sendo, essa perspectiva para o homem da vida que vai prosseguir, que vai continuar, é uma coisa estupenda no seu caminho.
porque ele pode se achar acometido de uma doença que o levará fatalmente ao desencarne, mas ele leva com tolerância, com resignação, com fé, porque ele sabe que aqui ficará somente o seu corpo. O seu espírito imortal partirá como a ave que vai explorar o espaço. E os nossos livros, né, nessa parte, nós temos lá o livro Os Missionários da Luz, que tem excelentes capítulos que relatam, que narram essa despedida do espírito humano. Espírito humano. E vai descobrir igualmente que ele, tanto quanto quando ele encarnou, pode ajudar a sua vida ao mundo, tanto quanto na ocasião do seu desencarne, ele coopera efetivamente num bom ou mau desencarne, tendo confiança, não sendo curioso, o que está acontecendo, onde é que está se prendendo, através da prece, através da confiança, né? Através se antepondo o que ele vai encontrar de alegria, entendendo que ali é um sofrimento momentâneo. Brevemente ele vai ser colocado num mundo e ao qual terá que se ajustar. Mas nesse capítulo ainda, Kardec diz o seguinte, né, traz outra pergunta: por que os espíritas não temem a morte? É uma coisa muito simples, né? Por que os espíritas não temem a morte? Ainda que sejamos humanos, possamos em determinada quadra da nossa vida temer a morte, mas à proporção que nós progredimos, que nós amadurecemos no contato com os livros com autores maiores, a religião, sobre a filosofia, nós vamos entendendo. Uma pessoa do meu relacionamento, que tinha um medo da morte, acabou se tornando espírita, mas não tinha completamente se desvinculado do temor da morte. Mas com o tempo foi. E hoje em dia fiquei até surpreso que ele falou: Valdir, eu não só não tenho uma morte, como eu vou pedir que meu corpo seja incinerado quando eu desencarnar. Mas, gente, olha o que a doutrina, que profundas transformações oferece na criatura. E ele diz: olha, eu vou proceder como Emmanuel, o nosso instrutor, nos adverte. Quero ser incinerado, ser cremado, depois das 72 horas regulares, que conforme Emmanuel não tem mais razões, não tem mais possibilidade de um espírito estar no seu corpo. Portanto, é que a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Como o livro Depois da Morte do nosso companheiro francês, né? Leon Denis, né? O problema ali do ser, do destino e da morte. Portanto, é um imenso espaço, um imenso quadro que se depara a criatura ainda encarnada como espírita, né? Daí a nossa grande responsabilidade. Porque nós sabemos que ergue-se o véu. E vejam bem, não somos nós que vamos descrever esse mundo, essa situação, que os habitantes do outro mundo, não somos nós, são esses próprios habitantes desse mundo que nós faremos parte, que vêm falar sobre a felicidade, todas as peripécias, todos os lances da vida além túmulo. Eis aí por quê?
Segundo Kardec, os espíritas se revestem de calma e serenidade nos seus últimos momentos, quando estão se despedindo da Terra. E sabemos nós que a vida futura é a continuação da vida terrestre em melhores condições. Portanto, aguardamos com a mesma confiança com que aguardaríamos o despontar do sol após uma noite de tempestades, né? de relâmpagos, de raios no mar encapelado, o sol voltará a imperar. E isso decorre dos fatos testemunhados e, de acordo desses fatos com a lógica, com a justiça e a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. E arremata Allan Kardec. Para os espíritas, a alma não é uma abstração, né? Ela conserva a sua individualidade, pode ser narrada as suas percepções. E a lembrança dos que nos são caros, que travamos conhecimento, que convivemos na Terra, não repousa sobre uma coisa. Repousa, aliás, sobre uma coisa real, verídica, verdadeira. Nós gastaríamos todo o nosso tempo aqui, e outros de livros, para dizer dessas realidades confirmadas por tantas criaturas, por eminentes cientistas, que a vida prossegue. Portanto, meus irmãos, concluindo, só temos a dizer que nós trazemos conosco a intuição e o instinto de conservação e verdade para preservarmos a vida, para fazermos o que iremos realizar. Mas que a doutrina de amor e de verdade nos dá um panorama futuro do que nós vamos encontrar, real, verdadeiro, e que só nos consola e nos balsamiza. Portanto, meus prezados irmãos, muita paz, muita luz, que Jesus nos ilumine hoje, amanhã e sempre. Assim seja.